Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Já estamos aqui ao vivo. Mais uma aula que a gente vai falar um pouquinho sobre a porção da Torá dessa semana. Vamos falar também um pouquinho sobre o relacionamento que você tem com outras pessoas. E antes disso, eu vou contar uma história muito interessante que eu escutei nessa semana. Eu tenho um amigo que foi na minha classe. O nome dele é Mendy Endel, Rabino Mendy Endel. Ele estudou comigo na minha classe, hoje ele é rabino nos Estados Unidos. E ele viajou, faz 2 semanas atrás, para Israel, 2, 3 semanas, para o casamento da cunhada dele. Ele foi com a família, ele estava no avião e sentou do lado dele um senhor. E conversa vai, conversa vem, eles estão conversando. E o rabino perguntou, você hoje já rezou? Você quer botar um talit? Quer rezar comigo? Ok, no final ele acabou rezando. E ele perguntou, você em Israel, você está indo para onde? Ele falou, eu vou ficar em Ramat Aviv. Ramat Aviv é um bairro de Tel Aviv, um bairro bem chique. Ele falou, puxa, meu cunhado, ele é rabino lá. E eu vou te dar o endereço de uma pessoa que trabalha nesse local, um outro rabino, que vai te ajudar lá. Tá bom. O rapaz pegou o endereço. Aliás, não era um rapaz, era um senhor. E ele apareceu na sinagoga em Ramat Aviv, onde ele foi indicado, para rezar. Ele falou para o rabino, olha, eu fiquei, estou muito afastado, muitos anos eu estou longe do judaísmo. E no avião, justamente, sentei do lado de um rabino, ele me incentivou, vim aqui rezar. Eu até trouxe o talit do meu pai, falecido pai, porque eu quero rezar com o talit do meu falecido pai. Falei, ok. E o rapaz foi abrir o talit, tinha lá dentro 2 cheques. Cada cheque era de 62.500 shekels. Ou seja, era 125 mil shekels que o pai deixou para ele em cheque. 22 anos atrás. Há 22 anos atrás, valia muito mais do que hoje. Eu, puxa vida, se eu fosse esperto, se eu estivesse rezando como precisava ser, ia ser abençoado muito mais. Muito bonito, mandaram os 2 cheques assim no WhatsApp. Enfim, aconteceu semana retrasada, alguma coisa assim. Bom, pessoal, boa noite. Estou vendo aqui que o pessoal já está entrando. Sueli de Botucatu, Wanda de Minas Gerais, Sandra Santos de Palmares. Que bom, Thiago Silva de Tocantins. Gente, vamos compartilhar, tá bom? Para avisar as outras pessoas que já estamos no ar. Vamos lá, todo mundo compartilhando, tá bom? Luci Prado de Campinas, Samuel Augusto, beleza? Cláudio Lúcio Itabira. Que bacana, pessoal, o Brasil inteiro aqui. Adelino Xavier do Rio de Janeiro, Lé Abdala de Curitiba, Benedito de Botucatu também, Botucatu em peso aqui. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da nossa porção, da nossa paraxá. Na nossa paraxá, na nossa porção, nós temos aqui um enigma, os maiores enigmas da Torá. Uma coisa que é muito difícil de entender. Nós temos a história de Moisés, ao final dos 40 anos de deserto. Nesse momento, a sua irmã mais velha, Miriam, ela tinha falecido. E no momento que a Miriam falece, seca o poço, seca a água no deserto. Eles tinham um poço que andava com eles no deserto, e de lá eles recebiam água. Esse poço era pelo mérito da Miriam. E agora a Miriam falece, não tem mais água. O povo está sedento, desidratado, as crianças, os animais, e começa dentro do povo já um alvoroço, todo mundo falando, e água, precisamos beber, e agora vamos morrer no deserto. Foram falar com Moisés. Moisés, no final de 40 anos, depois dessa jornada, já tinha feito muitos feitos pelo povo judeu, tirou eles do Egito, trouxe comida para eles no deserto, as nuvens protetoras, a água do poço, salvou o povo dos inimigos, entregou a Torá, abriu o mar. E agora o povo está reclamando com Moshe, queremos água. Então Moisés, ele vai até Hashem, vai até Deus, fala, Deus, o que fazemos? A gente tem aqui, o povo estão precisando de água. Deus vira para Moisés e fala, Moisés, pegue o seu cajado e reúna o povo em frente à rocha
e fale com a rocha, e vai sair muita água, e você vai dar de beber a todo o povo. E assim ele fez, ele foi até a rocha, juntou o povo, e falou, Shimuná Morim, seus rebeldes, venham aqui. Vocês querem que eu tire água desta rocha? E Moisés então bateu 2 vezes na rocha, Vikar Tatsur Pamaim, bateu 2 vezes na Vikar Tatsela Pamaim, bateu 2 vezes na rocha, Viatsu Maim Rabim, e saiu muita água, abundante água, Mishkar Taidá Beiram, e ele deu de beber então para toda a comunidade e para todo o rebanho. Na sequência, Deus vira para Moisés e fala, Yan lo emantem bi, lakdisheini leinei bnei Israel, pelo motivo de que vocês não acreditarem em mim, para me santificar aos olhos do povo judeu, então por isso vocês não vão trazer o povo à terra que eu prometi para Abrão, Isaque e Jacó. E aqui os comentaristas todos eles começam a falar, puxa vida Moisés, o homem que se dedicou tanto ao povo judeu, um homem que no bezerro de ouro ele vira para Deus e fala, se você não perdoa esse povo, então por favor apaga o meu nome do livro que você está escrevendo, me demito, por favor, não quero mais. Autossacrifício pelo povo. O autossacrifício não somente pelos mais eruditos ou mais religiosos, o autossacrifício até mesmo pelas pessoas que fizeram o bezerro de ouro dentro do povo judeu. Enfim, Moisés, nessa caminhada do deserto, ele se dedicou ao povo como nenhuma outra pessoa se dedicou. Um homem que dedicou sua vida a Deus. E pelo fato dele bater na pedra, em vez de falar com a pedra, ele não pode entrar na terra de Israel, que era o maior sonho dele. Ele fez depois 515 rezas pedindo para Deus deixar ele entrar na terra. Será que é tão grave assim bater na pedra? Rashi explica realmente que quando a gente olha no versículo, Deus fala para Moisés falar com a pedra. E Moisés bateu na pedra. Então esse foi o erro. Mas a pergunta é, não dá para entender aqui. Primeiro, não dá para entender, veja gente, como é que Moshe pecou? Algum de vocês tem algum desejo, alguma inclinação para bater em pedras? Fala com a pedra. Deus falou, fale com a pedra. Por que você vai querer bater na pedra? 2, se a gente olha o versículo, então Deus ele vira para Moisés e fala, pegue seu cajado e fale com a pedra. Para falar com a pedra, precisa de cajado? Não precisa. Então aqui tinha uma insinuação de que, olha, pega o cajado. E 3, mais ainda, se a gente volta 40 anos atrás, quando eles saíram do Egito, eles tiveram o mesmo problema. Porção de Bechalach, Êxodos. Eles saíram, não tinham água, estavam no deserto. Naquele momento, o que aconteceu? O povo foi até Moisés. Moisés foi falar com Deus, conversou com Deus. Deus falou, vai até a pedra. E bate na pedra. Lá atrás, o que Deus orientou? Deus falou para bater na pedra lá atrás. E lá atrás, 40 anos atrás, Moisés realmente cumpriu o que Deus ordenou. Ele bateu na pedra e saiu água. Então Moisés ele já tinha um formato de 40 anos atrás, que é assim que funciona. Deus falou, você bate na pedra, vai sair água. Ele bateu na pedra, saiu água. Aqui Deus falou para Moisés, pega o cajado, fala com a pedra. Lá ele bateu na pedra, aqui Deus manda pegar o cajado, por que não? Bater de novo. Se eu falo, não funciona, eu bato. Lá eu bati, funcionou, vou bater também de novo. Então, o que foi de tão grave que aconteceu? Que pelo fato de Moisés ter batido nessa pedra, ele não entrou na terra de Israel. Então, é o seguinte, pessoal. Antes da gente desenvolver aqui o assunto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês falam, se dirigem também com as pessoas de uma maneira geral, né? Vocês têm algum problema? Vocês falam com as pessoas ou vocês batem nas pessoas?
Depende do dia, né? Depende do dia, depende da pessoa. Ok? Bom, eu vou ler aqui dois casos que eu vi. O que vocês fariam? Olha, uma pessoa reclamando, eu vou ler para vocês. Ela escreve, tem uma conta de telefone fixo da operadora X, o telefone está mudo com conta paga. Já liguei várias vezes para a empresa que enviou um funcionário para verificar o poste. O funcionário verificou o problema e ele nos instruiu a chamar um eletricista porque o problema seria interno. Chamei o eletricista, nada foi detectado e o problema continuou. Continuo ligando para a operadora que não resolve o problema, mas continua cobrando sempre acima de R$ 200 a conta. Sem contar que há mais de um ano eu não recebo a conta do telefone da minha casa, tenho que ir à casa lotérica procurar minha conta para pagar todos os meses. Então, gente, você fala com um operador ou você bate, você fica 45 minutos na linha, aí finalmente atende, boa tarde, eu sou da operadora tal, que eu posso ajudá-lo. Você já está com os nervos a flor da pele, o que você faz? Você bate ou você fala? Bom, mais um caso. A loja Y anunciou um chuveiro da Terno de uma marca. Fui 3 vezes para comprar e nunca tinha. Na mesma ocasião, comprei um rejunte. Depois de pago, informaram que não tinha. Fui 4 vezes na loja atrás do produto e desisti, pois nunca tinha. Perdi o dinheiro. Neste domingo, vi que tinha uma torneira da marca X em oferta. Gostei e pedi para ver, pois queria comprar. A vendedora, cabelos pretos e lisos, que não estava fazendo nada, não me levou até o produto. Procurei e não encontrei. Resumindo, não pude comprar lá. Vou comprar em outro lugar. Meu piso dentro do box quebrou, caí num pedaço na semana anterior, estou correndo o risco de machucar os meus pés. Estou só remarcando com pedreiro e com colocador do box. E é esse o atendimento que recebo lá da loja. Ok. O que você faz, gente? O que vocês fazem? Vocês gritam, vocês falam, enfim. Bom, a gente vai aprender hoje um pouquinho como é que funciona, se é para falar com a pedra, se é para bater na pedra. Moisés também teve esse teste. Não tinha lojas, não tinha operadoras fixas no deserto, tinha outras coisas lá. Mas vamos lá, gente. Então, continuando aqui. Estou vendo aqui o pessoal que está entrando. Rosemary de Mato Grosso. Legal, gente. Nino Carvalho de Portugal. Legal, Nino. Que bom, obrigado. Regina Pires, São Paulo. Vamos lá. O Midrash ele fala o seguinte. Quando você tem uma criança pequena, não adianta muito falar. Ela não entende. Ela correu, largou da tua mão, atravessou a rua sem olhar para os lados. Criança de 2, 3 anos. Você consegue explicar para ela, olha, é perigoso, o carro vem, tal. Não consegue muito. O que ela entende bem? Uma palmadinha. Ela entende. Na palmada, se ela fazer outra vez, papai vai bater, papai vai... Então aí ela compreende. Mas o Midrash fala, depois que a criança cresce, não precisa bater. Ensina para ela um capítulo de Torá que vai sair água. Assim fala o Midrash sobre esse versículo. Quando a criança é pequena, você tem que segurar ele com rédeas curtas. Cresceu, ensina para ele um capítulo de Torá. Vai sair água. Assim fala o Midrash. O Midrash ele pega aqui esse assunto, não somente literal, mas ele fala que isso aqui é um assunto metafórico também, que vem ensinar para a gente muitas coisas. O povo judeu, eles ficaram 210 anos no Egito. Recém saíram de uma escravidão. Eles não entendiam outra linguagem ainda. Eles entendiam a linguagem do chicote. Quando Moisés saiu do Egito e viu a pedra, a linguagem que o povo entendia, a linguagem que a geração entendia, era a linguagem do bastão, do cajado. Então, no início dos 40 anos, Deus falou, bate na pedra. Você precisa bater. Depois eles ficaram 40 anos no deserto. Receberam a Torá e ficaram todo dia estudando a Torá com Moisés. Eles não precisavam trabalhar, tinha o maná que caía do céu, tinha água que eles bebiam, tinha as nuvens protetoras. 40 anos na sinagoga estudando a Torá. Não foi nenhum capítulo, nem 2, nem 3. No final de 40 anos, você não precisa mais do cajado.
fala com a criança, vai sair água. Moisés aqui, ele estava ainda vinculado à sua geração, à saída do Egito. Ele não evoluiu junto com o povo. Moisés, ele ainda acreditava no sistema do cajado. Então, esse foi o erro de Moisés. Esse foi o erro de Moisés. Você sabe, tem uma história uma vez. Um homem, ele chegou no banco 4h01 da tarde. Cheio de cheques para depositar, contas para pagar. 4h01. O segurança falou, o banco está fechado. Falou, de jeito nenhum, eu sou cliente aqui há mais de 15 anos. Tem conta Prime, conta Prime, conta isso. Quero falar com o meu gerente, eu preciso depositar. Ele falou, tá bom, veio o gerente. Falou, olha, eu preciso depositar, preciso pagar, não tem jeito, é muito importante para mim hoje, é só 1 minuto, eu não sou culpado. Teve trânsito, você sabe como é que é São Paulo? Não foi minha culpa, tinha lá um farol quebrado, outro acidente. Eu preciso depositar, a senhora tem que entender. E a gerente explicava, olha, veja bem, meu amigo, não funciona assim, 4h01 trava tudo aqui, não tenho como lhe ajudar. O sistema cai, eu não tenho como lhe ajudar, só me desculpe. Eu falei, não, eu preciso, eu quero, a senhora tem que me entender. E fazia um escândalo lá no banco e gritava. Então eu vou falar com o diretor, eu quero falar com o seu superior. E gritava. Eu falei, então tá bom, vou chamar o diretor. Daqui a pouco chega o diretor. Um homem assim, alto, 2 metros, bem musculoso, assim, forte. Falou, o que o senhor quer? Falou, eu quero depositar esses cheques. O diretor, ele fecha o braço. Ele dá um murro na cara do homem. O homem cai no chão. Mas é cheque para tudo quanto é lado. Ele começa a catar. Ele falou, que horas abre o banco amanhã? Que horas abre o banco? O segurança falou, 10 horas, meu senhor. Falou, 10 horas eu estou aqui, perfeito. Começou a ir embora. A gerente falou, olha, desculpe, eu queria entender. Eu estou aqui 15 minutos explicando, falando para o senhor que o sistema cai, que a gente não tem como lhe ajudar. Eu só não consegui entender. Esse meu diretor, ele veio e explicou assim tão rápido, o que aconteceu? Falou, porque a senhora estava me falando. Ele me explicou. Tem pessoas que só entendem com cajado. Pessoas que só funcionam assim. Eu me lembro outra história, que certa vez, tinha um homem, ele foi comprar uma mula. Tinha um anúncio no jornal, sem um anúncio, que alguém estava vendendo uma mula que ela funciona, ela opera com fala. O dono, ele manda direita, a mula vira à direita. Esquerda, a mula vira à esquerda. Para frente, a mula vai para frente. Parar, a mula para. Isso anúncio no jornal. O homem ficou todo interessado, que mula especial, exótica. Eu vou comprar essa mula. Ele foi lá comprar a mula, quanto que é? 18 mil reais. Por 18 mil reais? Falei, mas uma mula dessa? Ele foi lá, pegou as economias, comprou a mula. Ok, levou a mula para casa, montou na mula, falou, para frente. Mula nada. Para frente, a mula parada. Direita, mula nada, nem se coça. Ele tentou, a mula não andava. Foi reclamar. Falou, escuta, você me vendeu uma mula, mas não funciona. Falou, funciona? Você que não sabe operar, vamos lá. O vendedor foi lá, pegou um chicote, deu assim na mula, tá. Aí ele falou, para frente, a mula saiu correndo. Falou, não foi assim que você me falou. Você bateu na mula, meu amigo. Falou, não. Eu bati só para ela prestar atenção. Então, às vezes funciona assim, você cutuca, ela presta atenção, depois você fala. Então Moisés, ele não evoluiu com a turma. Ele ficou ainda com a sua geração, com a mentalidade da geração anterior. E é por isso também que Moisés, ele bateu 2 vezes na pedra. Está escrito, bateu, Vaikai, Tatsur, Pabai. Ele bateu 2 vezes na pedra. Por que 2 vezes? Então, em comentarista, ele fala o seguinte, Kleioka, ele fala, quando você tem que falar com a pessoa, quando a pessoa lhe escuta você, falar uma vez é o suficiente. Quando ela não escuta e você tem que bater, às vezes uma vez não funciona só. Bate uma vez,
Mas depois que a pressão saiu, ela vai voltar à inércia. Ela vai voltar ao que era antes. Vai ter que bater de novo. Então aqui está escrito, Moisés bateu 2 vezes. Se é para bater, tem que reforçar. E mais uma vez, mais uma vez. Tem um midrash que ele conta o seguinte. Tinha um pastor, recebeu um rebanho para pastorear. Ele levou o rebanho no pasto. Mas no meio do que ele estava pastoreando, vieram ladrões, levaram todo o rebanho dele. Levaram todo o rebanho e ele volta para o palácio. Ele quer entrar de novo no palácio do rei, do patrão dele, para quem ele serve. E o rei falou, cadê o rebanho? Ele falou, o rebanho não está. Foi roubado? Deu uma desculpa, isso, aquilo. O rebanho não está. O rei falou, com que cara você vai entrar no palácio? Vão perguntar, vão falar, esse é o homem que deixou o rebanho, que perdeu o rebanho. Com que cara você vai enfrentar os ministros? Com que cara você vai se apresentar? Então Deus, a mesma coisa. Ele vira para Moisés e fala, Moisés, tua geração cadê? Tua geração pereceu no deserto. Com que cara você vai entrar no meu palácio? Com que cara você vai se apresentar aqui? Você está ligado à sua geração? A Kabbalah chama Moisés de Iraya Me'emna, um pastor fiel. Pastor que é fiel à sua geração. Ele foi um pastor que ele foi dedicado à geração dele até o final. Em todos os sentidos. Então Deus falou, Moisés, você vai ficar também com sua geração no deserto. Você não vai entrar no palácio. Não castigo. É porque você pertence a essa geração. Você pertence a essa mentalidade do Egito. Você saiu do Egito. Esse é o tipo de conduta que você conheceu no Egito para liderar seu povo. E você vai ficar com o seu povo no deserto. Vai chegar um dia que você vai levantar e vai levar eles para Israel. Vai chegar um dia que você vai trazer eles para o palácio de novo. Mas seu lugar, por enquanto, é no deserto. Então não foi aqui um castigo somente pelo fato de ele bater na pedra e não falar. Deus falou, olha, isso foi muito grave, você não vai entrar. Não. Deus estava explicando que isso aqui é uma consequência. Isso aqui é uma mentalidade. Assim, essa mentalidade do deserto, você vai ficar com o teu povo lá. Seu pastor fiel dessa geração, é lá que você pertence. E então isso tudo é um ensinamento para a gente. Como é que a gente fala também. Você tem que falar, tem que bater. Nem sempre a gente tem que falar. Às vezes funciona batendo. Não sei. Voltou. Então, às vezes, você fica 45 minutos no telefone, atende finalmente a atendente lá, o que eu posso lhe ajudar? Às vezes, se você é mansinho, tudo bem, educado, pode funcionar. Mas às vezes também, quando você dá uma batida, às vezes funciona mais. A pessoa do outro lado não tá, é a linguagem que ela entende. Às vezes, você tem que falar, não tem que bater. Depende muito de cada caso. Depende com quem você está falando, da situação, etc. Enfim, cada caso é um caso. Mas, falando em tirar água de pedras, eu me lembro de uma história muito bonita. Essa história, ela aconteceu logo depois da guerra de 67 em Israel, que está fazendo 50 anos agora, Guerra dos 6 Dias. Esse ano está fazendo 50 anos dessa guerra. E nessa guerra, o povo judeu, eles reconquistaram um monte do templo e chegaram até o Muro das Lamentações. E quando chegaram no Muro das Lamentações, o rabino-chefe de Israel naquela época, do Estado de Israel, era o rabino Kook, Abraham Kook HaKohen. E ele está no muro, ele está chorando, ele se emocionou. Era uma parte do muro externo do templo. Quem não se emocionaria? Chegaram no templo. E veio um soldado, era um soldado talvez um pouquinho mais afastado do judaísmo. E ele virou
para o Rabino e falou, Rabino, por que o senhor está chorando? Afinal de contas, são só pedras. O Rabino olhou para ele e falou, eu estou chorando porque tem pessoas com coração de pedra e tem pedras com coração de homem. Mas então, é isso aí. Quando você vê uma pessoa, quando você vê um menino, ensina para ele um capítulo, você vai tirar a água dele. Então, essa é a lição da nossa porção, gente. Queria dar um recado aqui. Graças a Deus, tem aberto cada vez mais centros de Bnei Noach no Brasil. Está crescendo bastante, já temos 29 centros no Brasil inteiro. Se você tem uma comunidade no seu local, você quer uma orientação, precisa de uma orientação, por favor, entre em contato conosco. A gente vai ter o maior prazer de orientar. Como costumam falar que mais do que o bezerro quer mamar, a vaca quer dar o leite. Boa noite a todos, pessoal.